Hoje eu gostaria de falar sobre como nasceu a teoria da evolução. Vamos falar de Charles Darwin, que escreveu essa, que é uma das duas leis mais importantes que controlam o mundo. A outra é a entropia. Eu tenho um vídeo sobre isso. Mas não é esse homem barbudo. Ele um dia foi jovem, e é esse homem que fez muita coisa. Darwin nasceu em Shrewsbury, em 12 de fevereiro de 1809. Seu livro mais famoso, A Origem das Espécies, foi publicado em 1859. Tinha, portanto, 50 anos. Sua primeira viagem, que durou quase 5 anos em torno do mundo, no navio Beagle, começou em 1831, pouco depois do Natal, e Darwin retornou à Inglaterra em 2 de outubro de 1836. Portanto, iniciou aquela sua primeira viagem com 22 anos de idade. Era muito jovem. No entanto, houve uma segunda viagem, uma viagem mental que se iniciou após sua chegada à Inglaterra e terminou com uma decisão estranha. Todo seu pensamento que foi gerado nessa viagem e após deveria ficar em segredo. Não publicaria nada sobre a sua teoria da evolução. Vamos entender o porquê disso. Vamos entender por que Darwin confessa em uma de suas cartas de haver assassinado alguém. Vem comigo entender quem é esse alguém. Esse é o lado pouco falado do seu trabalho e digo, é tão importante, importantíssimo quanto todo o resto. O início da viagem física é uma coisa interessante. Darwin era um estudante normal, com notas normais, mas que já começava a fazer perguntas um pouco estranhas, um pouco diferentes na escola. Era um jovem curioso, de boa família e inteligente. Robert Darwin, seu pai, era um médico rico e famoso. O manda estudar medicina na Universidade de Edimburgo, mas a coisa não vai bem, não funciona. Ao ver uma cirurgia que na época era sem anestesia, chega à conclusão que sangue não é para ele. Retorna ao pai em Londres, que o envia a Cambridge para estudar teologia natural, que era a matéria que estudava o desenho natural, a teoria do tudo na época. Um tempo depois, procurou o pai e falou que gostaria de viajar por 1 ano para conhecer o mundo e estudar a natureza. Seu pai o manda de volta à escola e não se falou mais desse assunto. Para ele, Darwin terminaria os estudos e depois seria um pároco no interior. Essa seria a sua formação. Na realidade, ele não tinha muita esperança que seu filho seria alguém na vida. Neste período, John Stevens Henslow, um perito naturalista, foi convidado para uma viagem em um navio que daria a volta ao mundo. Ele não poderia ir. Indica seu auxiliar, que também não poderia ir porque acabara de ter um filho. Indica um estudante, o jovem Darwin, que tinha vontade de fazer uma viagem como essa. Darwin, portanto, foi a terceira escolha. Em agosto de 1831, recebe a carta de Henslow convidando para a viagem. Seu pai foi radicalmente contra e envia uma carta ao filho Darwin, mostrando toda a sua desilusão com ele, fazendo uma grande previsão. Filho, você não vai conseguir fazer nada nessa vida. Mas foi convencido pelo seu cunhado Josiah Wedgwood II a deixar o garoto viajar. Isso faria bem a ele e voltaria com uma visão diferente do mundo. O dinheiro não era problema. Robert Darwin era rico. Darwin vai então conhecer o capitão do navio Beagle, um navio de 27 metros com uma tripulação de mais ou menos 64 pessoas. O capitão Robert Fitzroy é também muito jovem, mas já é um capitão importante. É um homem religioso, ferrenho, nobre, defensor da teologia natural e discutirá com Darwin durante toda a viagem. Fitzroy procurava uma companhia para a viagem, uma companhia que pudesse conversar. A viagem seria longa e ele conhecia a depressão que poderia vir. Presenciou o suicídio do capitão anterior do Beagle, o capitão Philip Parker King. Ele próprio tinha alguns parentes que se suicidaram e acreditava em uma tara hereditária na família. Ele próprio se suicida em 1865. Seria colocado facilmente entre os malvados da Disney, mas era um homem de valor. Foi o primeiro a discutir sobre a previsão do tempo, inventou o barômetro, foi governador-geral da Nova Zelândia. Hoje, a rádio de navegantes ingleses se chama Rádio Fitzroy. Os ingleses chamam grande área do Oceano Atlântico de Mar de Fitzroy. Os dois se encontram e conversam. Fitzroy não gosta de Darwin. Escreve uma carta falando que Darwin tinha um nariz de uma pessoa que não seria nada na vida. A segunda previsão medonha sobre Darwin. Mas não havia outra escolha, então vai Darwin mesmo. O navio parte depois de um grande atraso por mau tempo. Parte após o Natal de 1831. Vai à ilha de Cabo Verde, depois ao Brasil, depois à Argentina, onde retornam por um pouco ao norte.
passam pelo Estreito de Magalhães e vão ao norte pela costa ocidental da América do Sul e Galápagos. Esse período na América do Sul dura 2/3 da viagem. Depois retornam pelo Pacífico. Darwin fala que foi um período extremamente noioso. Vão a Nova Zelândia e Austrália, Oceano Índico, África do Sul, novamente o Brasil, Açores e retornam à Inglaterra. Darwin passa 2/3 do tempo dessa viagem à Terra. Detestava o mar. Tinha náuseas frequentes, o famoso mal do mar. Dormia em uma rede, numa cabine com 1 metro de largura que dividia com outra pessoa. E tinha um capitão que o detestava. Realmente essa viagem não foi um cruzeiro no Caribe. Quando era pequeno eu tinha uma pergunta e ninguém me dava uma resposta. Por que esse navio estava dando a volta ao mundo? Era só para levar o Darwin, para ele depois escrever um livro? Não, era uma expedição de espionagem, como podemos definir hoje. O governo inglês que financiava essa viagem queria mapas bem definidos de toda a costa sul-americana e de outras regiões, com definição de onde construir portos e também espionar o que os portugueses, holandeses e espanhóis estavam fazendo. Era a época do grande império inglês, onde o sol não se punha. E Fitzroy era um homem perfeito para isso. Era detalhista, bom em fazer mapas e muito focado. O trabalho que Darwin desenvolveria era algo inédito? Não. Nessa época já se falava de evolução, já existia um Lamarck, um Buffon. Darwin era um geólogo e nessa época já se sabia do tempo longo. A Terra não tinha um tempo definido pela Bíblia, que seriam 6.000 anos, tinha milhões de anos. Já se sabia da instabilidade do nosso planeta, vulcões, mares, etc. A anatomia já era muito desenvolvida, a diferença entre as espécies já era conhecida. Faltava, no entanto, uma teoria que unificaria tudo isso em uma grande teoria da evolução. Esse foi o grande trabalho de Darwin. Darwin estuda muito na viagem, lê bons livros. Lê Charles Lyell, que publica O Princípio da Geologia, descreve todas as transformações da crosta terrestre. É um trabalho que influenciou muito Darwin. Ele será o grande protetor de Darwin. Como era o trabalho de Darwin? Devemos pensar uma coisa antes. Nessa época não existia essa quantidade de disciplinas que existem hoje. Darwin era um geólogo e gostaria de ser lembrado como um geólogo, não como um naturalista. Não se interessava fazendo um trabalho de botânico ou zoólogo. Colhia tudo que achava, tudo que chamava a sua atenção. Animais vivos, mortos, fósseis. Era uma observação ampla, não era específica. Hoje, catalogar tudo isso seria impossível pela longa lista de especialidades. Recolhendo essas amostras, vê animais que não existiam mais, extintos, portanto, reconhece formas intermédias que mostram características de espécies antigas ou contemporâneas, estuda a distribuição de plantas e animais segundo a geografia, faz anotações longuíssimas sobre espécies que apresentam variações de acordo com a geografia, mas o importante, não entende o que está vendo. Não existe uma teoria para explicar tudo isso ainda na sua cabeça. A lâmpada mágica da ideia da evolução não acendeu na viagem. A prova disso é que a Galápagos recolhe 12 espécies diversas de fringilídeos, um de cada ilha, é uma espécie de passarinho, coloca tudo dentro de uma caixa sem fazer nenhuma referência de origem de cada espécie. Entende a importância da geografia, da separação de indivíduos da mesma espécie por uma barreira geográfica, mas não tem uma teoria na cabeça. Só observa e anota. Mete tudo em caixas e manda à Inglaterra. E graças ao bom correio inglês, quando retorna à Inglaterra, está tudo lá. Um grande problema de falar sobre essa primeira viagem de Darwin em um vídeo para o YouTube é que aconteceu muita coisa. Ele passou 3 anos e pouco na América do Sul. Teve várias experiências, presenciou um terremoto grave em Santiago, percorreu os pampas argentinos, a floresta tropical brasileira, mas não vou me prender a isso. O vídeo ficaria muito grande. Aqui o objetivo é outro. Este é o livro A Origem das Espécies, que eu recomendo. Vocês vão encontrar todas essas pequenas e grandes histórias interessantes aqui dentro. Continuando, quando o navio chegou na Cornualha, Inglaterra, em 2 de outubro de 1836, Darwin já tinha prestígio entre os círculos acadêmicos e científicos. Em 1835, o mentor Henslow já tinha oferecido cartas do seu pupilo para vários naturalistas renomados, melhorando ainda mais sua reputação em conhecimento geológico. Darwin partiu para Cambridge para ver Henslow, que o aconselhou em
encontrar naturalistas dispostos a catalogar as coleções e concordou em catalogar os espécimes botânicos ele mesmo. O pai de Darwin organizou investimentos que permitiram que o seu filho fosse autossuficiente em sua pesquisa científica. Abro um parênteses aqui. Quase todos se preocupam com a ciência de resultado, a conclusão final. Poucos se preocupam com o processo da ciência. A grande maioria das descobertas e invenções são obras de vários cientistas que pensam juntos ou que trabalharam separadamente produzindo conhecimento. Aquela história de um indivíduo sozinho fazer tudo é um evento muito raro. Existe um livro que, na minha humilde opinião, todos os estudantes deveriam ler no final do segundo grau no Brasil. É um livro que mostra a obra de Robert Oppenheimer, A Bomba Atômica. Mas o autor David Bodanis começa a descrever todo o conhecimento adquirido antes da bomba explodir. É uma viagem pela química. Tudo se encaixa, tudo vira uma única história. É claro que não estou falando que a química existe para construir uma bomba, mas essa história te faz entender a cadeia de aquisição de conhecimento. Se chama E igual mc2, a energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Não podia ter um título melhor. Fecha parêntese. Darwin entregou várias caixas de amostras a especialistas da época. Richard Owen, anatomista, estudou os fósseis. John Gould, ornitólogo, estudou a famosa caixa das 12 espécies de fringilídeos. Gould devolve a caixa e mostra a Darwin que existiam ali 12 espécies, um de cada ilha. É ali que a lâmpada mágica acende na cabeça de Darwin. Em silêncio, escutando Gould, Darwin começa a entender a evolução. Ali começa a segunda viagem. Como sabemos disso? Os cadernos de Darwin. Darwin, aconselhado por Lyell, quando retorna da sua viagem física, começa a escrever todos os seus pensamentos em vários cadernos, pequenos cadernos de 20 por 10 centímetros. Era muito organizado com as datas. Cada pensamento vem precedido de uma data. Faz isso por 4 a 5 anos e deixa tudo escondido. Não permite que sua existência venha a público. No final da vida, entrega todos os seus cadernos ao filho Francis com um pedido. Você pode tornar público toda a minha produção literária, menos estes cadernos. Darwin escreveu mais de 16 mil cartas que estão sendo catalogadas em Cambridge. O filho mantém o pedido, mas uma neta de Darwin, filha de um outro filho, Nora Barlow, resolve tornar tudo isso público. Começou o trabalho de catalogar esses cadernos em 1960. Ela própria gerou alguns documentos. Telmo Pievani, um cientista italiano que estava fazendo uma revisão dos documentos para uma publicação italiana, descobre a narração de um encontro entre Nora Barlow e uma filha de Robert Fitzroy, Laura, já muito idosa. Elas se encontram a pedido de Nora, conversam sobre futilidades como convém a qualquer protocolo inglês e a certa altura Nora toma coragem e pergunta: "O que a senhora pensa do meu avô?" A resposta é extraordinária. Seu avô foi um homem importantíssimo para a ciência inglesa. É um orgulho para a Inglaterra. Fizeram bem em sepultá-lo na abadia de Westminster ao lado de Isaac Newton e John Herschel. Mas seu avô exagerou em uma coisa. Ele não se limitou a descrever o processo da evolução. Falou também que no curso da evolução não havia uma providência, não havia uma finalidade. Rompeu esse encanto da teologia natural, este único caminho possível da evolução. Guardem essa fala. Vamos voltar a isso daqui a pouco. Darwin escreveu estes cadernos e pediu para nunca publicados. Nem Emma, sua mulher, conhecia sua existência. Não faz sentido. Se você tem algo nas mãos que deve ser secreto, se ninguém pode conhecer, você simplesmente destrói, queima. Darwin mostra toda uma evolução do seu pensamento nesses cadernos. É raríssimo ter na ciência a história de uma pesquisa contada enquanto essa pesquisa acontece. Normalmente, as coisas são contadas depois, com uma certa fantasia. Depois de um ano, esses cadernos mostram a primeira revolução. Darwin escreve: "Eu penso que, I think", e desenha a árvore da vida. Não gosta deste termo porque em uma árvore existem galhos mais importantes. Gostava mais do termo coral porque nele os ramos são semelhantes. Não há na evolução um ramo mais importante. Não há hierarquia. Existem os ramos que desaparecem e os que são criados. Alguns ramos têm uma origem comum, mostrando um tecessor comum. Esses galhos de mesma origem representam primos próximos. Somos primos
somos próximos dos chimpanzés porque temos um avô próximo. Somos parentes do coelho, mas nosso antecessor, nosso avô, é muito velho, por isso temos diferenças marcantes e aí vai. Mas o conceito da árvore da vida já era um conceito que existia na cabeça das pessoas na época. Existem imagens desde 1300 em algumas igrejas mostrando a árvore da vida e isso estava na cabeça das pessoas. Ele resolveu não brigar contra isso. Nesta fase, Darwin entende um ponto. Até aquela época, ele apenas descreveu o que viu. Não tem uma explicação. Em setembro de 1838, Darwin descreve a seleção natural, a variação, hereditariedade da variação, a luta pela sobrevivência, a supervivência diferencial, etc. Neste período, leu Malthus, visitava fazendas e perguntava como eram selecionados e como faziam os cruzamentos para ter animais com alguma característica específica. Perguntava a mesma coisa aos botânicos, etc. O livro A Origem das Espécies é publicado em 1839. Portanto, Darwin tem toda a teoria pronta em 2 anos e mantém tudo escondido em uma gaveta por 21 anos. Não é verdade aquilo que aprendemos na escola. Darwin faz uma viagem por quase 5 anos, recolhe um monte de coisas e passa 20 anos estudando tudo para depois sintetizar tudo em um livro. É estranho. Tudo isso guardado por 21 anos, justamente entre 30 e 50 anos de idade, que são normalmente os anos mais produtivos de um cientista. Darwin se transforma no principal naturalista aos 50 anos de idade, quando já estruturou toda a sua carreira. Em 1838 era o secretário da Geological Society. Em 1839 foi eleito membro da Royal Society. Em 1853 ganhou a medalha da Royal Society, que equivale ao Nobel de Ciências inglesa. Em 1854 torna-se membro da Linnean Society of London. Nesta fase, seguindo a cronologia dos cadernos, Darwin entendia que ele descreveu algo, deu uma explicação, mas faltava a terceira perna do tripé da ciência, que é descrever, explicar e fazer uma previsão, que funciona assim. Eu tenho uma explicação que conheço, faço uma previsão baseada na explicação que conheço para ver se funciona para aquilo que não sei. É como se lançar no escuro. Isso é fundamental no método científico. Você deve prever algo para alguém verificar a sua tese. Darwin faz 2 previsões. A primeira, toda essa explicação da evolução deve ser verdade também para a raça humana. Nós somos um ramo dessa árvore da vida, tudo isso vale também para nós. A segunda, ele escreveu: se a seleção natural é aquilo que compreendo, variação que vem espontaneamente, depois uma circunstância ambiental determina qual variação é mais ou menos vantajosa. A espécie com a variação vantajosa tem maior chance de procriar e crescer em número. Se é assim, não há nenhum senso em se falar de um final para explicar o curso da seleção natural, porque a seleção natural é um mecanismo cego, estatístico, não vê o futuro, não pode projetar. É baseada somente em emergência casual de variações não controladas e circunstâncias ambientais. Estando presentes determinados dados, provavelmente acontece isso, se não aquilo. A seleção natural faz o que pode. Não há um caminho pré-determinado. Darwin entende a importância dessa coisa. Nós podemos aceitar um avô comum com um chimpanzé. É só olhá-lo nos olhos. Podemos aceitar um genoma de 98% igual. Isso é fácil, é matemático. Já está mais que provado. O que cria um mal-estar é saber que o universo não caminha para um fim determinado. Vem o Big Bang, aumenta a complexidade do universo, cresce a ordem, aparecem as plantas, os animais, depois vem o Homo sapiens, evoluímos, vem o espírito, o céu e uma causa final para tudo isso. Mas não é assim. Se pudermos retornar no tempo, isso é importantíssimo. Se pudéssemos retornar no tempo 8 ou 10 milhões de anos, várias vezes, a cada retomada do tempo teríamos uma evolução diferente. Em algumas delas, nós, Homo sapiens, não estaríamos presentes. Nós simplesmente não existiríamos. Essa é a ideia que dá pânico a Darwin, porque é uma ruptura de um pensamento que vai muito além da ciência. É o que a Laura compreendeu. É uma ruptura de uma ideia que governou o mundo por mais de 2000 anos. É uma ideia que está na Torá, na Bíblia ou no Corão. São, portanto, 2 razões para manter os cadernos ocultos. A primeira, nestes cadernos existem pensamentos que Darwin se arrependerá. Darwin, nos cadernos, propõe uma evolução aos saltos. Se arrepende e propõe no livro uma evolução mais gradual. Erra, os cadernos estavam certos. A segunda, os cadernos de Darwin traziam essa visão
antifinalística. A aceitação dessa ideia é o grande problema da seleção natural. Por anos, Darwin mantém escondidos seus pensamentos, mas quando começava a confiar em um colega, vai a pouco apresentando fragmentos da sua ideia. Sabe, estava pensando que na realidade acredito que as espécies não são imutáveis e blá blá blá. Quando a pessoa não dava a bola, ele se retraía. Se confrontava, ele fugia. Em 1844, mencionou sua ideia ao botânico Joseph Dalton Hooker como uma brincadeira. Disse que acreditava ter assassinado uma pessoa. Na realidade, o cadáver era essa ideia da ausência de finalidade de tudo. Hooker não deu muita bola, morreu o assunto. O ponto complicado para Darwin foi nos anos 1850, quando resolve se abrir a Lyell, seu mentor. A resposta dele é a seguinte: ok, penso que você está errado, mas publique essa ideia, discutiremos isso e vamos ver no que dá. Estarei com você, mas se insistir na ideia da seleção natural para nós humanos, não estarei com você. Darwin entra em pânico, a ideia de estar sozinha, sem o suporte de seus colegas, sempre trouxe medo a Darwin. Faz um resumo dos cadernos e o guarda junto a uma carta para sua mulher Emma. Emma, se abrir essa carta é porque estou morto. Me desculpe por não ter contado o que escrevia sobre isso. Pegue esse resumo e publique. Aqui estão todas as orientações. Mas a história é andada de modo diverso. Ficou um pouco italiana essa frase. Darwin, na realidade, publica quando é obrigado. Darwin sempre se correspondeu com um monte de colegas. Alfred Russel Wallace, 14 anos mais novo que ele, naturalista, envia uma carta a Darwin que chama de mestre. Posso enviar ao senhor, mestre, um resumo de uma tese que estou trabalhando? Claro, lerei com prazer. E em 18 de junho de 1858, recebeu a carta de Wallace, que o deixou chocado. Ali, em 15 páginas, estava toda a sua teoria da evolução. Com coincidências interessantes, Wallace também lê Thomas Malthus, fala da seleção natural e de luta entre as espécies. É um caso raro na ciência de convergência de pesquisas com resultados semelhantes. Com um gap de 20 anos. Darwin descreveu isso 20 anos antes. Darwin escreveu a Lyell dizendo que não publicará nada porque todos pensarão que estava copiando as ideias de Wallace. Lyell compreende que Darwin está dando, na realidade, um chilique, pede calma, o aconselha a publicar suas ideias e marca uma reunião rápida da Linnean Society of London, onde seriam discutidos os trabalhos de Wallace e de Darwin. A reunião foi interessantíssima. Foi a última reunião antes do verão e Lyell resume a reunião. Estavam presentes 38 pessoas, acordados 14 ou 15. Primeiro se discute os problemas da Society, depois as teorias revolucionárias da evolução e seleção natural são apresentadas. Ninguém faz qualquer pergunta. Me parece que ninguém entendeu nada. Como em ciência vale a primeira publicação, esse trabalho é conhecido como a teoria evolucionista de Charles Darwin e Alfred Wallace. Darwin é felicíssimo, alegríssimo, ótimo. Se ninguém entendeu nada, não é problema nosso. A apresentação está realizada, não é realmente um homem muito corajoso. Lyell convence Darwin a publicar A Origem das Espécies, escrita em pouco tempo, em menos de um ano, e é o resumo mais famoso de todo o mundo. Depois disso, a história mostra uma aceitação lenta da teoria de Darwin-Wallace. Houve uma troca de correspondência entre os dois. Wallace escreve a Darwin: nossa teoria pode ser aplicada a tudo menos ao espírito humano. A mente humana. Nossa evolução deve parar aqui. Darwin responde: Wallace, você está matando nossa criatura. Devemos ser corajosos até o fundo. Se entendemos bem a teoria, devemos saber que deve ser aplicada a tudo e todos, sem limite de aplicação. Darwin não fez nenhuma defesa pública de sua teoria, mas seguia de perto quem fazia. Thomas Huxley foi um defensor forte. Há uma triste carta de Darwin a ele que diz: passarão anos, séculos, até que nossa tese seja aceita. O poder da mente humana de não querer aceitar o que descobrimos é muito forte. Bom, com essa frase fecho o vídeo. Se gostou, dá um like. Por favor, assine o canal. Isso me dará energia para continuar. E até a próxima semana. Obrigado.